Abrirem as suas Bíblias, Romanos capítulo 4, por favor, agora continuando a nossa série de estudos, capítulo 4, da carta de Paulo aos Romanos. Após afirmar que a justificação é pela graça e não baseada na lei, deixou nítido para todos nós o propósito do Evangelho: a salvação somente através de Cristo, onde não há um mérito por parte do homem, mas sim toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Chegando no capítulo 4, Paulo agora começa a argumentar a sua palavra, dar um embasamento, porque uma das maiores dificuldades que as pessoas têm na vida é aceitar as coisas fáceis. As pessoas têm muita dificuldade em aceitar aquilo que aparentemente é fácil, como por exemplo, chegarmos aqui e dizer que seremos salvos pela graça. Muitas pessoas irão de alguma maneira relutar contra isso. Mas como assim? E eu não tenho que fazer nada? E eu não vou precisar fazer nenhum sacrifício? Simplesmente de graça? De graça, querido, para mim e para você. Mas foi pago um preço, um alto preço: o sangue imaculado de Jesus Cristo. E quando nós ignoramos isso, é algo muito sério, porque eu passo então a abrir mão da graça, do precioso sangue puro e imaculado de Cristo, aquele sangue que purificou os meus pecados, para tentar então ser merecedor através da minha conduta. De alguma maneira ou de alguma forma, assim estaremos dizendo para Deus que somos melhores do que o sangue de Jesus. Estamos dizendo que podemos fazer melhor do que o sangue de Jesus, porque dizemos que o sangue que Ele derramou na cruz não foi suficiente para a minha salvação. Eu preciso fazer algo a mais. Aceitem o favor de Deus. Arrependam-se dos seus pecados e entreguem as suas vidas a Jesus. Porque pela fé sois salvos, pela graça, por meio da fé. Não é de obras. Tem muita gente que pensa que não merece. Verdade? Não merecemos. Tem muita gente que pensa que nem adianta começar uma caminhada com Cristo, afirmando: nem adianta eu ir para a igreja, porque eu não consigo. Verdade? Eu garanto uma coisa para todos vocês que estão aqui. Hoje nós temos aqui mais de 60 pessoas. Dentro deste tempo, hoje, não tem ninguém que consiga ser santo pelas suas próprias forças. Não tem ninguém que consiga fazer o que é plenamente correto aos olhos de Deus pelas suas próprias forças. Porque pelo simples fato de você querer fazer por conta própria, você já peca por negligenciar a graça do Senhor. O que isso significa para nós? Isso significa que nós temos por meio de Cristo um acesso a Deus, não por obras, mas pela fé. E a pergunta que vem aos nossos corações esta noite: você crê nisso, meu irmão?
Você crê que é pela graça? Você crê que é somente pela fé no Senhor que você será salvo? Esse é um ponto que precisamos cuidar nas nossas vidas. Tirar fora toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho de achar que somos alguma coisa. Pois bem, e temos essa dificuldade. Temos muita dificuldade. Porque é bem mais fácil se eu chegasse aqui para vocês e dissesse o seguinte: se você der 7 pulinhos aí, você vai ser salvo. É claro que eu estou brincando aqui, não é lógico. Mas eu posso fazer algo mais sério. Se você for caminhando descalço até Canindé, por exemplo, você vai ser salvo. As estradas não caberiam de pessoas fazendo isso. Iremos buscar uma salvação por mérito. Mas não é isso que Deus quer. Não é um mérito. Ele quer o reconhecimento de seus pecados. Ele quer que a graça dele seja suficiente para você. Ele quer que você se esvazie de si mesmo. Ele quer que você reconheça a sua condição e se prostre perante a Ele. Se curve perante a Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, pois a Ele toda a honra, toda a glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não somos nós, é o Senhor. Não foi fácil, foi pago um preço altíssimo, o sangue de Cristo. Não negligencie o sangue de Cristo, achando que você precisa fazer isso, ou que você precisa fazer aquilo, ou que você precisa se aprimorar em alguma coisa na sua vida. O que você precisa aprimorar na sua vida é a sua fé e a sua comunhão com o Senhor, porque é somente através da fé e um relacionamento próximo com Deus que de fato você alcançará os propósitos do Senhor que o Senhor tem para a sua vida. Capítulo 4, Paulo vem argumentando exatamente isso, quando ele diz: portanto, que diremos dos nossos antepassados, do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas uma dívida. E aqui eu peço permissão a vocês para pararmos um pouquinho aqui. Você acredita que Deus é capaz de ser devedor de algum homem? Você acredita que Deus pode ter uma dívida conosco? Claro que não. Ele já nos deu tudo, tudo é dele. Tudo é dele. Mas a partir do momento que eu começo a pensar que há uma necessidade de fazer determinadas ações, determinadas obras, determinadas práticas, para que eu alcance a salvação, eu estou dizendo para Deus que eu sou merecedor da salvação, porque eu estou fazendo isso, ou eu estou fazendo por onde ser salvo. E no final das contas, eu agindo assim, eu vou dizer para Deus o quê? O Senhor está me devendo, porque eu fiz por merecer. E isso é uma heresia absurda. Absurda. De fato, o homem que trabalha, ele é digno do seu salário.
Para quem trabalha, o salário não é um favor, é uma dívida. Né? Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é creditada como justiça. E aqui ele está dizendo: aquele que confia em Deus, aquele que depende de Deus, aquele que descansa em Deus, a sua fé lhe será creditada como justiça. Isso é maravilhoso. Isso é uma grande bênção. Quando o homem confia no Senhor, e como cita também o Salmo 91, né? Descansa à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará. E isso é algo muito profundo, porque de fato que Deus quer exatamente isso. Ele quer que o homem descanse nele. João, capítulo 14, no versículo 1, ele afirma isso, não é isso? Não se turbem o vosso coração, não se atemorizem, apenas o quê? Creiam em Deus, creiam também em mim. Então a afirmação do Senhor Jesus é que o homem descanse nele, confie nele, aceite que Deus seja Deus. Já falei isso na semana passada para os irmãos, vocês não lembram disso. Aceite que Deus seja o seu Deus. Permita que Ele cuide. Permita-se ser cuidado. Submeta-se à sua vontade, à sua palavra. Aceite a sua soberania. Aceite o sacrifício de Cristo como suficiente. Aceite a obra redentora de Cristo, não a sua obra redentora. Aceite que é Cristo quem justificará e não as minhas ações. O Evangelho deixa claro que é o sangue de Cristo que perdoa pecados, e não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo. Continuando o texto, ele diz: Davi diz a mesma coisa, e aqui ele cita o exemplo de Abraão como referência, e cita também Davi, quando ele diz: Davi diz a mesma coisa, quando fala da fidelidade do homem em que Deus acredita justiça, independente de obra. Olha só, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu. Como é feliz. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, pecados apagados. Ele diz, como não está dizendo, como é feliz aqueles homens que fazem por onde merecerem o perdão. Não há mérito no perdão de Deus, há somente graça. Como é feliz aquele que se submete ao Senhor. Como é feliz aqueles que aceitam o Senhor. Diz o versículo 9: destina-se essa fidelidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé foi creditada como justiça sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não foram circuncidados. Olha aí. O que ele está afirmando aqui? A circuncisão ele é um sinal na carne.
Mas o que Paulo afirma e o que ele quer mostrar aqui é o seguinte: as obras que praticamos não são para nossa justificação. As obras que praticamos, ela já é um sinal da nossa justificação. Conseguiram entender isso? A prática de boas obras não é para justificar. A prática de boas obras é porque já fomos justificados. Já tivemos o nosso coração transformado pela graça do Senhor. E isso é totalmente oposto um do outro. Uma coisa é eu fazer para ser, e a outra coisa é eu fazer porque sou. Ou seja, a prática de boas obras, de uma conduta correta, íntegra de um cristão, ele não faz isso para ser justificado. Ele faz isso porque já foi justificado. O exemplo de Abraão é esse. Ele não recebeu a circuncisão para crer. Ele recebeu a circuncisão como um sinal da sua fé. E é isso que a Bíblia vem falando sobre, o Evangelho fala sobre as obras. Porque muitas pessoas podem pensar o seguinte: já que não é por obras, é como se eu tivesse uma liberdade para viver a vida de qualquer maneira. Não é assim, porque as suas obras são evidências do que há no seu coração. As suas atitudes são a evidência de quem é você diante de Deus. Mas elas não servem para justificar. Elas já são um anúncio da sua justificação. Quer dizer que aquele coração foi transformado e agora ele produz obras renovadas e transformadas. Entender isso faz toda a diferença, principalmente para a nossa cabeça como cristão. Entender que a graça de Deus está sobre as nossas vidas é muito precioso para nós. Não para darmos liberdade ao pecado, mas para trazer paz ao nosso coração. Sabendo que mesmo sendo pecadores, a graça de Deus nos alcança. Mesmo sendo pecadores, imerecedores, nós somos alcançados por ela. Sem mérito nenhum, mas única e exclusivamente pela vontade de Deus. E isso traz paz ao nosso coração. Isso deve trazer paz ao nosso coração. Não liberdade para o pecado, mas paz para servir a Deus. Porque Deus não quer que a gente o sirva por opressão. O servir a Deus não é algo que deve ser pesado, é algo que deve ser com alegria. E Deus ele tem trabalhado nas nossas vidas, trazendo no nosso coração um espírito de tranquilidade, um espírito de paz, um espírito que nos assegura que Ele cuidará de nós, um espírito que nos assegura que Ele nos sustentará, que Ele firmará os nossos passos, que Ele nos guardará. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Infelizmente nós é que tomamos para nós mesmos uma responsabilidade que não era nossa, um peso que não cabia a nós suportarmos, por uma única razão: dificuldade em sermos submissos, dificuldade em simplesmente aceitar a vontade soberana do Senhor Deus como suficiente. Só isso, né? Então, continuando o texto, ele diz: portanto, Ele é o Pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. Não é a circuncisão que salva, não é as obras que salvam, não é a igreja que salva.
Pastor, e se eu virar crente da Igreja Batista Missionária, a minha salvação está garantida? Não. Aí os irmãos ainda vão embora. A sua salvação não está garantida por você ser crente da Igreja Batista Missionária. A sua salvação está garantida se você for um crente fiel a Jesus. Aí ela está garantida. Se a sua fé estiver em Cristo, aí ela está garantida. Não é a igreja. Pastor, se eu devolver o dízimo todo mês bem direitinho, se eu ajudar nas coisas, se eu doar uma cesta básica todo mês, não garante. Então eu não posso fazer isso não? Deve. Porque é um dever. É um dever seu, como cristão, compaixão pelo próximo, solidariedade, fidelidade à palavra. Não confunda as coisas. Não é as obras que nos justificam. As obras evidenciam que nós somos justificados. Por isso que a salvação, ela está ao alcance de todos. A salvação está ao alcance de todos. Basta que a pessoa tenha fé em Cristo Jesus e o aceite como Senhor e Salvador, se arrependendo assim dos seus pecados e vivendo agora uma nova vida para Ele. Esses serão salvos. Não serão salvos os que estão dentro da igreja. Óbvio que os que estão na igreja também serão salvos. O que eu estou dizendo aqui não é por estar dentro da igreja que você será salvo. Porque se você estiver na igreja, mas não estiver em Cristo, não adiantou absolutamente nada. Se você levar o dízimo bem direitinho, faz tudo bem direitinho, não perde o culto, não perde a programação, está em orações, está em tudo canto. Mas se não estiver em Cristo, não adianta nada. Se você tem uma conduta irrepreensível perante a sociedade, um homem íntegro, honesto, que paga as contas, de palavra, de negócio certo, trabalhador, se não tiver em Cristo, não adianta nada, irmão. Isso é o que precisa inculcar na nossa cabeça, que é Cristo e não nós. Repetindo, estou sendo repetitivo, não é com isso? É de propósito, para depois não dizer que eu disse uma coisa que eu não disse. Então sendo assim eu posso fazer negócio feio por aí afora, comprar e não pagar, enganar os outros, eles não têm palavra, porque isso não influencia. Se você tiver isso, é um sinal de que não houve transformação no seu coração. Então eu não sei se você realmente está em Cristo, porque alguém que está em Cristo é uma nova criatura. Entenderam? Mas tudo parte do princípio de estar em Cristo e não na igreja. O cabra pode andar com a Bíblia embaixo do braço, para cima e para baixo. Se ele não estiver em Cristo, não vai, irmão. Então eu não preciso nem ler a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Ler e estudar as Sagradas Escrituras é uma necessidade do cristão. Mas não é isso que me credencia a salvação. Porque você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se não estiver em Cristo, não vai. Não adianta. Somente em Cristo há salvação. E nem no outro. Somente nele. Porque a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Amém? Por hoje nós vamos parar por aqui. Vamos deixar com esse gostinho de quero mais para a próxima semana. Já passou 40 minutos. Muito bem. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a aceitar essa soberania de Cristo sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe a aceitar
o senhorio dele. Que Ele trabalhe nos nossos corações para sermos submissos ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e orar em nome do Senhor Jesus.